Olá, meu nome é Rafael e esse é o canal Inglês Lab. Aqui trago o método que utilizei para aprender inglês totalmente sozinho, os textos com áudios. Esse método consiste em pegar pequenos trechos de histórias de até 30 segundos e estudar de forma repetida até internalizar como as palavras são ditas, o seu significado e o uso dessas palavras. Isso é eficiente para iniciantes, pois dessa forma você consegue aprender várias coisas pouco a pouco e ao longo do tempo, esse conhecimento vai se acumulando até você chegar em um ponto no inglês onde sua compreensão já está bem aguçada. E é aí que você pode partir para conteúdos mais longos e de seu interesse. No vídeo de hoje, vamos estudar um trecho da série How I Met Your Mother. Nessa cena, Ted e Barney estão cuidando do bar para Carl, quando chegam duas moças bem bonitas ali e começa um princípio de interação entre eles. Vamos ver a cena com legendas em português e depois em inglês. Oh, thank God you're still here. I don't know if you guys have ever seen Star Wars, but it's like Hoth out there. Dibs. It reminds me of when I used to go sledding with my dad before he left. And dibs. So, can we warm you up with a drink? Sure. Oh, thank God you're still here. I don't know if you guys have ever seen Star Wars, but it's like Hoth out there. Dibs. It reminds me of when I used to go sledding with my dad before he left. And dibs. So, can we warm you up with a drink? Sure. Oh, thank God you're still here. Oh, thank God you're still here. Ou, graças a Deus vocês ainda estão aqui. A palavra still funciona como um advérbio aqui. Dentro do inglês, ela é bastante utilizada justamente por ter essa função. Still aqui quer dizer ainda, indicando uma continuidade, algo que persiste apesar da expectativa contrária, e dentro dessa frase traz aquele alívio por parte da moça, porque Barney e Ted ainda não foram embora. It's still raining out there. Ainda está chovendo lá fora. Mas em alguns casos, still continua significando ainda, mas tem o sentido de manter uma situação mesmo com razões para mudar, trazendo uma certa surpresa ou frustração. He's still mad after all this time. He's still mad after all this time. Ele ainda está bravo depois de todo esse tempo. Perceba como é importante perceber o contexto da frase para pegar essas sutilezas que uma palavra pode carregar. E isso você só vai pegar através de muita exposição ao inglês. I don't know if you guys have ever seen Star Wars, but it's like Hoth out there. Dibs. I don't know if you guys have ever seen Star Wars, but it's like hot out there. Dibs. Eu não sei se vocês já viram Star Wars, mas está como hot lá fora. Aqui eu não vou traduzir essa palavra dibs porque ela é um substantivo que se refere a um jogo lá na cultura norte-americana que vai ter um significado que eu já vou trazer para vocês aqui, tá? E para um pouco de contexto, a palavra Hoth é um planeta no universo de Star Wars, onde é muito frio. Nesse caso, a moça está dizendo que na rua está tão frio quanto Hoth. No inglês, quando queremos fazer tais comparações, usamos a palavra like, que em alguns casos, quando usada como verbo, significa gostar, mas que em outros casos, como nessa frase aqui, significa como, parecer com, sempre trazendo a ideia de comparação. Veja alguns exemplos. You look like your father. Você parece com seu pai. It's just like you said. É bem como você disse. Já a expressão have ever seen é usada quando queremos perguntar ou afirmar que algo foi experimentado visualmente em algum momento. Aqui na frase, ela tem um sentido de já viu alguma vez. O que dá o destaque aqui é a palavra ever, que abre o leque de tempo em que essa ação pode ter acontecido. Por exemplo, Have you ever seen a shooting star? Você alguma vez já viu uma estrela cadente? Aqui é justamente a palavra ever que traz a ideia de que a pessoa já viu uma estrela cadente pelo menos uma vez em sua vida. Mas essa expressão have ever seen pode ser utilizada quando queremos destacar algo único ou extremo. This is the weirdest thing I have ever seen. Essa é a coisa mais estranha que eu já vi. O legal é que essa estrutura, have ever, mais o verbo, pode ser utilizada em outras ocasiões.
Por exemplo, se quisermos perguntar se alguém já visitou um determinado lugar, como um país, por exemplo, usamos essa estrutura. Observe. Have you ever been to Brazil? Have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil? Note que o verbo na frase aqui é been, que é o verbo to be no passado. E como a frase está em formato de pergunta, invertemos o verbo auxiliar com o pronome you. Mas veja que a estrutura é basicamente a mesma. Nós só trocamos o verbo para assim dar um outro significado à frase. Ao longo da sua jornada no inglês, você vai perceber que existem muitas dessas estruturas que podemos utilizar de diversas formas, apenas alterando uma ou duas palavras. Isso é muito importante porque acelera o aprendizado, pois não precisamos decorar cada palavra sozinha, mas sim como elas são ao estarem juntas. Já a expressão dibs é um substantivo bem informal que é usado no inglês para garantir algo que a pessoa viu primeiro. Ela é derivada de um antigo jogo chamado Dibstones. Por exemplo, se alguém quer dizer que a última fatia de pizza é dela ao estar com seus amigos, ela pode ser a primeira a dizer "Call dibs on the last piece's pizza". Com isso, ela está garantindo o direito à última fatia de pizza. Obviamente que isso é uma brincadeira e é utilizada mais entre crianças e adolescentes. E isso aqui é utilizado por Ted quando ele diz dibs. Ele está dizendo a Barney que ele viu a mulher primeiro e quer ficar com ela. É um modo informal e engraçado de dizer que tem interesse nela, justamente por eles serem adultos e estarem usando algo infantil nessa dinâmica com as duas moças. It reminds me of when I used to go sledding with my dad before he left. And dibs. It reminds me when I used to go sliding with my dad before he left. And dibs. Isso me lembra quando eu costumava ir esquiar com meu pai, antes dele ir embora. And dibs. Novamente aqui essa expressão, né? Mas falando sobre used to, ela é uma expressão que aqui tem o sentido de costumava. Ela descreve algo que acontecia com certa frequência no passado, mas que hoje já não acontece mais. Ou seja, aqui nessa frase, a ideia é que ir esquiar com o pai dela era uma rotina, uma tradição deles, mas agora já não acontece mais. We used to live in a small village. A gente costumava morar em uma pequena vila. Também podemos usar used to para descrever como alguém ou algo era antes, não só ações. Por exemplo, she used to be so shy. She used to be so shy. Ela costumava ser tão vergonhosa. E novamente aqui nessa frase temos a expressão dibs, onde dessa vez é Barney que está escolhendo a mulher em que ele tem interesse. So, can we warm you up with a drink? Sure. So, can we warm you up with a drink? Sure. Então, podemos te aquecer com um drink? Claro! A expressão warm up é literalmente aquecer, mas quando colocamos o pronome you no meio, fica te aquecer. Aqui ela tem o sentido físico de aquecer a moça, já que ela estava vindo da rua onde estava muito frio, como nesse exemplo aqui também. Let me warm you up with a blanket. Me deixe te aquecer com um cobertor. Mas em outros casos, o warm up pode ter um sentido mais emocional, trazendo um conforto para a pessoa. This song will warm you up on a bad day. Essa música vai te animar em um dia ruim. Veja que aqui o sentido é figurado, dando a entender algo como aquecer a alma da pessoa, deixando ela mais animada e entusiasmada diante das dificuldades. E para responder a essa pergunta de Ted, a moça fala sure, que significa claro ou com certeza, mas de forma bem entusiasmada, mostrando que ela estava aceitando a oferta de Ted. Sure pode ser usado muitas vezes para responder perguntas onde poderíamos usar a palavra yes, que significa sim. Nesse caso, usamos sure para dar uma ideia de entusiasmo e animação à nossa resposta. Gostaria de destacar também aqui nessa frase essa pequenininha palavra aqui chamada so. É uma palavra coringa no inglês e o seu sentido muda com o contexto, mas na frase ela tem um sentido de bem ou então.
criando uma expectativa antes da pergunta. Ela te ajuda a organizar a fala, mudar o rumo da conversa ou chamar a atenção. Ter ela no seu vocabulário pode passar a impressão de um bom domínio no inglês. Vamos explorar alguns usos dela. So, what do you wanna eat today? So, what do you wanna eat today? Então, o que você quer comer hoje? Esse aqui tem o mesmo significado da nossa frase em estudo. So é usado para introduzir um novo assunto ou a conectar ideias. It's so cold out there. Está tão, muito frio lá fora. Nesse exemplo aqui, so é usado para amplificar o que está por vir, que nesse caso é cold, frio. Significa tão ou muito. Nesse uso aqui, ela te ajuda a dar o tom necessário ao que você quer expressar. Agora que já estudamos frase por frase dessa cena, vou passar a cena mais uma vez para você, só que agora sem legenda. Preste bastante atenção e veja como está a sua compreensão do inglês agora. Oh, thank God you're still here. I don't know if you guys have ever seen Star Wars, but it's like Hoth out there. Dibs. It reminds me of when I used to go sledding with my dad before he left. And dibs. So, can we warm you up with a drink? Sure. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei para você que o estudo repetido desses textos curtos é o segredo para você evoluir no inglês? Então, aqui é onde eu te passo o exercício que você deve seguir para justamente aplicar esse princípio nos seus estudos. Nesse método aqui, você deve seguir somente 2 passos. O primeiro passo é você escutar o áudio acompanhado do texto diversas vezes. Isso aqui nada mais é do que a leitura guiada, onde você usa o áudio para você acompanhar o texto. Aqui você vai entender como as pessoas dizem cada uma das palavras que está dentro daquela cena. Isso te ajuda a você a atrelar a imagem da palavra com o seu som. Isso é muito bom para você melhorar tanto o seu listening, que é a sua habilidade de ouvir, quanto a sua habilidade de ler, que é tão importante para você adquirir vocabulário. Faça esse processo aqui, esse passo 1, quantas vezes for necessário. Na minha época de estudos, eu fazia esse passo cerca de 50 a 100 vezes. Isso aí dava mais ou menos uns 2 dias de estudos, até eu me sentir totalmente familiarizado com o texto e estar à vontade em escutá-lo. Depois que você já estiver à vontade, é a hora de você partir para o passo 2, onde você vai somente escutar o áudio sem fazer o uso do texto. Por que você deve fazer esse passo 2? É aqui que você vai realmente treinar o seu listening de verdade. Aqui é importante que você escute o texto com atenção. Não perca tempo fazendo outras atividades enquanto você está escutando o áudio. Você deve ter a habilidade de notar cada nuance de como a pessoa diz cada palavra. Isso é importante demais para que você possa evoluir cada vez mais rápido no seu listening. Lembrando que essa aula eu vou deixar na descrição aqui tanto o áudio quanto a cena e o texto para que você possa pôr esse método aqui em prática. Pratique isso aqui da forma que eu estou te dizendo e depois deixe nos comentários qual foi a sua experiência, tá? Se você gostou do vídeo de hoje, deixe um like, se inscreva no canal e fique ligado que da próxima semana eu vou trazer mais um vídeo como esse, ok? Te espero na próxima aula. Até mais!